paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 12 e versículo de número 5, que diz assim: Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que por causa de Isaque se juntaram em Jerusalém, e disse-lhes: Assim diz o Senhor, vós me deixaste a mim, pelo que eu também vos deixarei em poder de Isaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: O Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio, pois, a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: Humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve, lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, por intermédio de Isaque. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, por essa palavra. A palavra do Senhor vai nos dizer que Deus livrou a Roboão e ao povo. Deus livrou da fúria, aleluia, de Isaque, que vinha contra a vida dele. Você sabe por que Deus livrou? Porque a Bíblia diz que eles se humilharam diante do Senhor e reconheceram que o Senhor era justo, independente da sentença, independente do que eles estavam passando. Quando eu li essa humilhação, o Espírito Santo me fez lembrar da humilhação do rei Ezequias. Quando o rei Ezequias recebe também uma sentença, a Bíblia diz que o profeta Isaías vai até ele e diz para ele: olha, organiza a tua casa, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Mas ele coloca o rosto para a parede, vira o rosto para a parede e chora muitíssimo. E pede: lembra-te, Senhor, lembra-te dos meus feitos, lembra do que eu já fiz. E a Bíblia diz que Deus manda o profeta Isaías voltar e trazer para ele uma sentença de vida, e trazer para ele, aleluia, bênçãos. Deus está dizendo para alguém aqui: eu ouvi a tua humilhação, eu vi as tuas lágrimas, eu vi quando você se humilhou diante de mim. Como não lembrar de Ana? Falando sobre humilhação, nós também lembramos dela. Uma mulher, aleluia, que estava ali estéril, seu ventre estava cerrado, a madre estava fechada, porque Deus havia cerrado a madre de Ana. Ana tinha tudo naquele momento para chorar, para lamentar, ou até mesmo para querer culpar o Senhor, mas ela ali resolveu adorar, mas ela ali resolveu engrandecer, foi pro templo e chorou diante da presença do Senhor, e chorou diante de Deus, se humilhando. O que você tem feito? Aleluia, eu não sei qual sentença tem vindo sobre você, eu não sei qual luta te sobreveio, mas diante dessa luta, diante dessa sentença, diante disso tudo que você está vivendo, qual é, aleluia, o teu nível de humilhação? Qual é o teu nível de humilhação diante do Senhor? Não é diante dos homens, não é se lamentar para um e para outro que está passando por isso, por aquilo, não, porque ninguém pode te ajudar. Tu sabe o que Deus está falando? Só quem pode te ajudar é Deus, só quem tem poder para te ajudar é Deus, só Ele pode tirar você dessa situação que você está vivendo. Então qual é o seu nível de humilhação hoje para com o Senhor? Qual é o seu nível de humilhação hoje para com os céus? Comece a se humilhar. Aqui os homens começaram a dizer, a Bíblia diz que os príncipes e o rei começaram a dizer: o Senhor é justo, independente do que está acontecendo, o Senhor é justo, porque eles sabiam que eles tinham errado. E Deus está dizendo para você hoje: se humilhe diante do Senhor, porque aquele que se humilha na potente mão do Senhor, Ele em tempo oportuno vos exalta. Ele vai trazer exaltação para você, mas primeiro você precisa se humilhar diante dele, porque tem muita gente querendo subir sem descer, tá entendendo? Tem muita gente querendo ir pra lá e logo pra cima, sem antes criar uma alicerce, porque alicerce, irmãos, é cavado lá embaixo. Então muitas vezes nós vamos precisar descer em algumas situações, vamos precisar ser humilhados, passar por dificuldades, passar por lutas, para depois Deus nos exaltar. Esses homens reconheceram, Ezequias reconheceu, Ana reconheceu. E se você começar a reconhecer, você vai começar a perceber que as coisas começarão a mudar. Jó reconheceu. A Bíblia diz que Jó começou a amaldiçoar o dia do seu nascimento. E claro, irmãos, não vou também dizer que ele não tinha o direito de fazer isso, porque grande gerador dele, só ele e Deus sabia. Ele, em momento nenhum, ele praguejou, falou contra o Senhor, mas ele falou contra ele próprio, tá entendendo? Ele começou a falar palavras, como ele mesmo disse, maravilhosas demais para ele. Ele começou a perguntar, a questionar por que ele tinha nascido, que melhor era ele não ter nascido. Ele começou a praguejar o dia do seu nascimento. E a Bíblia diz que Deus se apresenta para Jó, no meio de um redemoinho, e diz para ele: eu vou te perguntar e tu me responderás. Como se Deus dissesse assim para Jó: quem és tu, Jó? Tá pensando que tu é alguém? Tá pensando que o teu sofrimento te faz mais justo do que eu? Tá entendendo, irmãos? Porque ninguém é mais justo que Deus. Ninguém é mais perfeito que Deus, por mais sofrimento que esteja. Não nos cabe a questionar o Senhor, porque Ele é Deus, Ele é santo, Ele é poderoso. Então você vai começar a observar, aleluia, que diante da humilhação de Jó, a Bíblia diz que Jó ali, né, se humilha. Ele mesmo fala
que ele conhecia o Senhor de ouvir falar, agora os olhos dele veem ao Senhor, que ele consegue ver, que ele consegue contemplar, né? Aleluia, que ele ali está arrependido do que ele fez, que ele se humilha no pó e na cinza. Então depois disso, Deus começa a restaurar. Deus faz com que aqueles que se levantaram contra Jó vá até ele para pedir oração, e Deus começa a restaurar a vida de Jó, mas só depois que Jó se humilha. Observe no capítulo de número 42 e você vai ver. Então você vai observar, aleluia, o quanto Deus é perfeito, o quanto Deus é grande após a humilhação dos seus filhos, após seus filhos se humilharem, porque a Bíblia diz, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então se humilhe diante do Senhor. Não é diante dos homens, mas ore, conte pra ele o que você tá passando. Não sei como é que você entrou aqui, mas o céu está te convidando a se humilhar, a chorar, a orar, a falar com o Senhor, que Ele vai te perdoar. Porque Ele vai chegar mais perto de você, Ele vai se aproximar mais de você. Lembra do que foi que a rainha Esté e Mardoqueu e o povo judeu fizeram diante da sentença? Eles se humilharam diante do Senhor. Eles jejuaram e oraram. E a Bíblia diz que eles receberam de Deus a resposta. Então comece a orar a partir de hoje. Comece a entregar tudo na mão do Senhor, porque o Deus que não deixou o seu povo sem resposta, Ele não vai deixar você também. Você entende? Aleluia. Aqui o povo sabia reconhecer que o Senhor é Deus, que Ele é justo. E Deus olhou do céu e disse, eu não vou mais lançar sentença sobre eles. Eu não vou mais permitir, aleluia, que Zizaque entre. Eu não vou mais permitir que Zizaque venha assim trazer a ira, o furor que o Senhor estava sobre o povo. Por quê? Porque o povo se humilhou. Você viu como é a coisa? Parece ser uma coisa tão simples, irmãos. E é realmente uma coisa simples. A gente se humilhar diante do Senhor. Mas é porque a correria do nosso dia a dia, é porque muitas vezes o nosso orgulho, que a gente acha que a gente é certo, que a gente é melhor que os outros, ou até mesmo que a gente não pecou. Mas muitas vezes, irmãos, é sim. Falamos alguma coisa que desagradou o Senhor, fizemos alguma coisa. E às vezes a coisa é tão pequenininha. Então comece a partir de hoje a perguntar a Deus, a orar ao Senhor. Ana não quis saber por que eu sou amaldiçoada, não entrou no templo dizendo, por que eu te sirvo? Por que o Senhor permite Penina fazer isso comigo, me perseguir? Não, Ana entrou no templo como uma serva humilde. E ela chorou abundantemente aos pés do Senhor, e ela pediu ao Senhor. E o seu pedido foi atendido. Por quê? Porque Ana era uma serva fiel. Como é que você está diante do Senhor? Quem você é diante do Senhor? Você é um servo fiel? Você é uma serva fiel? Pois se você é, se humilhe diante dele, porque ele vai te exaltar. Se humilhe diante dele, porque ele vai te honrar. Se humilhe diante dele, porque a tua resposta vai chegar. Todos esses que eu mencionei, a Bíblia tem muito mais. Pessoas que se humilharam diante de Deus e receberam bênção. Assim como eles foram abençoados, você também será. Comece a orar, comece a se derramar diante do Senhor, pois coisas grandes tem o Senhor para fazer na tua vida. Se você crê, declare amém. Que Deus te abençoe.